Ives, a gente, assim, nós estamos muito orgulhosas de receber você aqui, viu? Porque você, assim, nos representa muito, né? Então, assim, depois de todas essas atividades que eu falei, a gente vai começar a bater esse papo e eu já quero saber logo como é que você começou a sua trajetória, que te levou a esse caminho de ser condutora de ambulância do SAMU, né? De todas essas profissões que a gente falou, o que que veio primeiro e como é que foi? Vou fazer um breve apanhado da minha história, porque não dá para ser coisas isoladas, né? Grande, né? Eu comecei minha vida profissional trabalhando como demonstradora de mercado e passei a ser promotora de mercado também. Já não estava dando mais para mim, decidi trabalhar em loja, mas sempre faltava alguma coisa. Sempre tinha aquele vazio, tanto que eu não conseguia tirar férias em lugar nenhum. Era incrível, que eu já começava, já dava aquela coceira. Eu fiz, não, já está na hora de fazer um movimento e mudar daqui, que aqui já não está dando mais para mim. E aí eu fui fazer o curso de segurança do trabalho. Na verdade, tudo começou a partir desse curso. Na época era um curso que estava bombando, né? Aí eu entrei na escola técnica, fiz o curso e dentro do curso tem uma matéria de primeiros socorros. Eu me apaixonei, até então eu tinha pavor a sangue, acredita? Eu tinha pavor a sangue. Eu super Meu acredito. filho, Acredito mesmo. meu filho se machucava, eu fiz, tá com sangue, vai pra sua avó, vai pra sua tia, vai pra qualquer pessoa, mas não vem pra mim, não. O resto eu cuidava, mas tinha sangue no meio, já não dava pra mim. E aí eu comecei a abrir o coraçãozinho, né? Importante. Aí depois eu vi a matéria como algo importante para nossa vida, né? E o que aprende no primeiro socorro, a gente leva para a vida. Sim. A gente não só trabalha com aquilo. Onde a gente for precisar, a gente consegue fazer, consegue atuar. Aí, pronto. Continuei infeliz. Continuei sem saber o que eu queria da vida, perdida. Aí fui estudar para ser salva-vidas. Fazer os cursos para ser salva-vida. Foi quando surgiu um curso de salva-vidas, né? Do curso de segurança do Do trabalho. trabalho, foi. Você foi para salva-vidas. Aí teve o concurso de salva-vidas. Eu continuei fazendo o curso de primeiros socorros, ou de segurança do trabalho. Aí, nesse curso, a equipe de primeiros socorros, e coincidiu, né, o concurso para salva-vidas, eu já gostava de nadar. Na época, quando eu engravidei, na verdade, eu ia fazer a travessia Salvador-Mar Grande, mas aí eu engravidei. No meio do ano, né? Porque é um ano inteiro para você se preparar. Eu engravidei, minha médica não autorizou fazer a prova por causa do risco, né? Como ela não era especializada em atleta, aí ela você não vai fazer. Pronto, aí Mas surgiu. se você tivesse com uma médica que fosse especializada em Isso, atleta, você aí eu poderia, fazer? porque toda a minha preparação surgiu antes. Eu não teria como fazer esse ano ali, mas antes. Mas como não tinha na época nenhum obstetra especializado em atleta aqui em Salvador, aí eu não pude fazer. Veio a prova de salva-vida, então eu já tinha tido aquele sonho interrompido, né? Na verdade, ele ficou adormecido. Eu fiz, a gente vai realizar, mas não agora. A gente não desiste, a gente só adia, só reorganiza. Sim. Aí veio o concurso. Com o concurso, esse mesmo grupo foi preparar as pessoas para o concurso. Sim. Aí eu comecei a fazer outros cursos de primeiros socorros e preparei para o concurso salva-vidas, mas aí eu não passei no concurso. A vida é do jeito que tem que ser, né? Sim. A gente tenta ficar tentando achar desculpa, brigar, questionar, mas não é. Na semana da prova eu peguei uma virose, fiz a prova assim mesmo, era meu sonho, mas não consegui passar na prova. Mas não desisti. Continuei, dei seguimento. Continuei trabalhando com o que eu fiz e aquela angústia batendo. Aí um dia cheguei em casa angustiada, paciente, que eu sou inquieta, aí eu fiz, meu Deus, agora tem uma conversa aqui séria. Chamou Deus na xincha? Chega, porque não tá dando mais, não. Me dá uma coisa pra eu amar. E foi assim mesmo, ó. Eu me arrepio porque foi realmente, eu fui escutada por ele. Eu fiz, me dá uma coisa que eu possa amar, que eu possa fazer sentido, minha vida passa sentido, né? Passe a fazer sentido.
eu seja útil, que eu ajude, que, sabe, que eu possa modificar, não fique sempre na mesmice, existe um movimento, algo que eu possa amar, crescer e evoluir. Dormi. Você sentia meio que assim, um vazio profissional? Tinha isso? Tanto que eu não conseguia tirar férias, porque eu não conseguia Não ficar muito ficava no- tempo em empresa nenhuma. E aí, fui dormir. Quando eu dormi, sabe aqueles sonhos perturbados que a gente tem, que a gente dorme e acorda, tá no mesmo sonho? Eu sonhei a noite inteira com o SAMU. E até então, eu não sabia o que era o SAMU. E a ambulância ia passar, mas nunca tinha me despertado nada. Se eu tinha pavor a sangue, eu ia fazer o quê ali? Sim. Aí, dormi, acordava, e aquele sonho, aquele sonho, aquele sonho. Quando eu acordei, tinha uma ambulância parada na minha porta. Aí eu Gente, fiz, sinais, né? Sinais aí acontecendo. me arrepiei toda, eu fiz, é isso. Eu não tinha entendido qual era a O quê? função. Sim, mas é alguma coisa aqui no SAMU. É. Aí, nesse tempo, aí eu tinha uma vizinha, né, que era minha amiga de infância, Jerusa, que já era enfermeira do SAMU. Então, amiga, como é que faz pra entrar no SAMU? Ela, primeiro você tem que saber o que você quer ser. Aí eu fiz, bom, eu gosto de dirigir, porque eu tinha pavor A sangue. aos profissionais de saúde, né? Ao sangue, né? Não era uma coisa que eu escolheria normalmente, jamais. Aí ela fez, eu quero dirigir, porque eu gosto de dirigir. Tanto que meu sonho era ser motorista de ônibus. Eu tinha vontade de ser motorista Bem de ônibus. pitoresca, não? Mas não. De carreta. Mas pitoresca ainda. De carreta. Então eu achava o máximo aqueles ônibus. Na época, meu tio tinha uma empresa de ônibus. Eu achava a coisa mais linda, aqueles ônibus chegando na rodoviária de 2 andares. Gente, eu me via dirigindo Gente, aquele mas eu ônibus. fico pensando, Imagina. você fazer uma baliza, uma carreta, entendeu? Está tão distante assim da minha realidade. Que eu faço com carro porque tem que fazer, não tem jeito com carro, mas é um carro, gente. Faço com a carreta. Carreta. Mas eu sempre gostei de dirigir. A culpa é de minha mãe, porque ela teve 2 meninas, mas ela também gostava de carro. Naquela época, a mulher não dirigia muito, né? Então, ela dirigia por necessidade, dirigia porque era preciso para a família, porque meu pai dirigia, mas não gostava de dirigir. E aí, ela dava o quê? Pra gente? Carro. Minha irmã não gostava, eu gostava, os carros eram tudo meu. Aí, ela pegava os carrinhos, todos os carros que tinha na época, ela me Comprava, dava. te dava. Eu fui perdendo tanto que minha irmã hoje ela tem medo de dirigir. E eu não tenho, porque eu puxei aquilo pra mim. E tá no sangue. Meu pai, ele é motorista de ônibus, né? Meu pai biológico, ele é motorista de ônibus. Até hoje Então, ainda é. Não, agora ele já se aposentou. Tá. Mas era um dos melhores na época, né? Então, tá no sangue. Meus irmãos não têm muito esse sangue, não. É uma Não família gosta muito de dirigir, não. praticamente, então, uma família de condutores. Só quem puxou esse lado dele pra gostar de dirigir foi eu. Você. E aí, pronto. Quando eu decidi o que eu queria ser, aí ela fez, ó, o caminho é esse. Você precisa estudar, especializar, fazer curso. Porque, embora o condutor não seja oriundo ainda da área de saúde, porque com fé em Deus a gente vai ter essa conquista, né? A gente vai conseguir. A gente precisa auxiliar no atendimento. A gente não é motorista, somos condutores de ambulância. Então, muitas vezes a equipe é reduzida a 2 pessoas. É o condutor e o técnico. E numa situação grave, o condutor precisa Ajudar. ajudar, precisa fazer. O processo, tanto que o processo seletivo que eu fiz eram provas de título, né? Os cursos que a gente, quanto mais curso você tivesse, mais você iria pontuar. Tinha a gente passava uma semana na capacitação, era o dia inteiro de uma overdose de informação. Depois dessa semana, tinha uma prova prática e uma prova escrita do que você aprendeu durante a semana. E depois tinha a prova de rua com a ambulância. Ou seja, não é uma coisa não fácil é um você processo passar. simples, não né, é. de Não. entrar. Na minha época, quando eu entrei em 2015, hoje já não existe mais tanto esse processo por conta da terceirização do serviço. Mas na minha época era assim. Para entrar, e foi um pouco mais fácil porque não teve o TAF. Porque no primeiro processo seletivo que teve, ainda teve TAF. O que é TAF? É isso que eu ia te TAF é o perguntar. teste Você de... está falando aqui com leigas, tá? tem Então que a gente... lembrar disso. O TAF é o teste de esforço físico, de aptidão física. Pronto.
Que Teste você de faz aptidão barra, física, corrida, abdominal. E hoje já Para tem. poder ver o seu desempenho. Hoje não tem mais, não antes tem. que tinha. Na época dela Não que tem. tinha, ela teve que Tinha. fazer Não, também, né? no processo seletivo Anterior ao antes do meu, seu. anterior Ah, ao meu, tá. teve. Então você entrou Teve- quando acabou. Isso, teve todo esse processo mais o TAF. No meu já não teve o TAF. E agora já está mais facilitado o ingresso como condutor, né, aqui em Salvador. E cada estado, cada cidade tem a sua forma de contratação. Então aí eu fui correr atrás. Curso de bombeiro civil, conta a conta, porque você vai aprender, existe balizamento, existe N situações. Bora, fiz o. Aí tem um curso de. Isso tudo você se preparou antes do processo Antes do seletivo. processo, Eu fiquei de 1 a 2 anos me preparando. Porque assim, ele não tinha data. Mas quando tivesse, você tinha que estar preparado. Ele não ia lhe dar tempo para você fazer nada. Aí você já Então, começou a se preparar. Deixa eu só entender. Você falou com a vizinha, aí ela te deu todas essas informações, e aí você começou a se preparar, estudar. Isso. Mas enquanto você estava estudando, você estava fazendo trabalho de salva-vidas? Aí o que aconteceu? Eu concluí o curso de segurança do trabalho, mas não consegui estágio. Aí não consegui. E aí continuei ainda trabalhando como demonstradora, como promotora. Não, meu último trabalho foi em loja. Quando cheguei no meu último trabalho, eu fiz, chega, agora minha vida vai ser dedicada ao meu concurso, ao que eu quero. Já que antes eu era perdida na vida, não sabia o que eu queria. Porque eu fazia Perdida na vida é ótimo. Eu fazia um curso aqui, fazia um curso ali, começava, não terminava, e não tinha amor, e ia. Porque nada te captava. Não tinha nada propósito, me né? Era muito mais segurava. ali Não trabalhar por tinha. trabalhar. Não tinha. Quando eu foquei nisso, aí ela passou esse processo, né? Aí minha mãe comentou, minha mãe é fofoqueira, comentou com meu tio, como é que tá aí, não sei o que ela. Agora inventou que quer ser motorista de ambulância. Aí ela diga a ela pra escolher a autoescola, que eu vou pagar a autoescola pra ela. Olha, que massa. Maravilha. Aí eu. Então, peraí. Que na verdade você tem que ter a categoria D. Sim, mas eu aí, ia então perguntar peraí, exatamente porque isso, já tem a outra pergunta que é junto. Fala, Karina, que aí, porque aí você já vai pegar junto o gancho aí. Você não esquece o que você ia falar e já vai juntando É com porque isso aí. você falou da infância, né? Das influências do seu tio, sua mãe que, né, dirigia por necessidade, mas acabava induzindo você ali. E você começou a dirigir, porque a carteira a gente sabe que você veio tirar depois, nesse processo de transição, não é isso? Não, eu tirei a carteira de transição. Não, eu tirei a carteira assim que meu filho nasceu. Pronto. Mas você já dirigia antes? Você começou a dirigir com que idade? Eu comecei a dirigir com 19 anos. Eu entrei na autoescola com 19 anos. Quando seu tio falou que ia pagar para você, Eu já era a transição, era a mudança de carteira. Era a mudança de categoria. E como é essa mudança de categoria? Quais são as dificuldades reais que você vê, né, nesse processo de mudar de categoria e rua em si, na prática? A diferença? A mudança em si é um a carro questão... comum, só a dirigir questão uma do forma- tamanho do veículo. veículo para você passar na autoescola, né? Você não, se você fizer qualquer coisa errada, você não passa. Tanto que nessa época, minha primeira habilitação eu tirei de primeira, foi aumentando. A mudança de categoria eu tirei de terceira, porque eu peguei o pior ônibus que tinha na autoescola. Então era um ônibus muito complicado para você manobrar, pesado. Estava danificado na época. Pois é, mas eu não vou desistir, não. E nisso, até conseguir tirar a habilitação, que é o fundamental, né? O essencial, eu ia fazendo os outros cursos. Paralelo a isso, minha vida ia seguindo. E aí eu consegui tirar a habilitação. Pronto. Aí fechou uma das etapas mais importantes, né? Era a mudança de categoria. Sim. Mas quando eu tirei, eu não pratiquei. Eu não fui para a rua. Quando eu já estava com boa parte dos meus cursos, eu já me sentia preparada para trabalhar. Foi aí que eu comecei a fazer o currículo, mandar para as empresas de APH que tem aqui em Salvador. Que são as empresas que prestam primeiros socorros, é isso? Isso, que trabalha com remoção, com evento. Então, praticamente, o seu treinamento prático foi a partir dessas empresas, antes mesmo de entrar na SAMU. Entendi. Eu consegui trabalhar para algumas empresas, prestar serviço para algumas empresas,
Aí, por exemplo, tinha uma empresa, foi uma que o estágio de segurança do trabalho. Essa mesma empresa, eu trabalhava como salva-vidas, trabalhava como bombeiro civil, trabalhava como técnica de segurança. E trabalhava Gente, como, 3 funções. e trabalhava como condutora. Então, assim, ó, Foi tudo aparecia, eu você ia ia. fazendo. Eu fazia, era Então tudo você foi aprendendo paralelo. muito na prática também, Isso. né? Boa, boa. Essa minha trajetória foi tudo ao mesmo tempo. Uma curiosidade, a habilitação D é ônibus? Quais são as? Ônibus, porque assim, ó, hoje você não tira mais a C. Quer dizer, as pessoas tinham a C, né? Que era os carros van maior, Utilitário, né? os utilitários. Só que hoje você perde dinheiro. Então, o pessoal migra logo da B Da B pra para D. D. Isso. Se eu não me engano, você só não consegue dirigir o carro a partir de 2 eixos, né? Que são aqueles caminhões maiores, que ali já é categoria E. É. Então, ônibus, Então, van, ônibus, categoria D, carreta. você já consegue com a categoria D. Ótimo. E vem cá, diga uma coisa, como é que foi? Porque você falou você trabalhou fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Como é que foi a sua experiência com esse trabalho de salva-vidas, bombeiro e segurança ao trabalho, tudo ao mesmo tempo? Como é que foi isso assim na prática? Porque você aprendeu na prática, a gente já, né, já falou isso pra gente. Mas como é que foi essa experiência, esse dia a dia? Até porque tinha essa coisa do medo do sangue também, então, esse dia a dia. Nessas empresas, geralmente a gente fazia muito evento, então, risco de acidente, ou quando tinha corte, era mínimo. Não era o mínimo, são muitos casos. Era mais gente de show que passa mal, você tem que levar para atendimento no posto. Então eram coisas não mais tinha leves. muito sangue, né? Não tinha muito sangue. Mas nesse período, eu já estava trabalhando minha mente. Então eu já conseguia ver algumas coisas que eu não via antes. Sim. Mas, geralmente, assim, show era mais mesmo, né? Aplicaçãozinha de glicose. Aí essa parte já ficava pro pessoal do posto, porque nos eventos, bombeiro, a depender do tipo de evento, né, que tem salva-vida, a gente não fica dentro do posto, a gente fica fora, dá suporte e leva o paciente para o posto. Aí no posto eles ficam lá e a gente volta pro posto, pro local para poder atender o restante da clientes, né? Mas se tivesse sangue, era uma coisa bem menorzinha. Era coisa bem menor, não então nesse tempo eu já estava acostumada, né? Não era nada muito grande como a gente pega em algum acidente. Então, Agora não gosto aí, nem de pensar, gente. não, eu fico imaginando, né? Porque o que a gente vê na rua é ambulância. Quando você pensa em ambulância, já pensa aquele carro correndo no meio da avenida, né? Aquela coisa louca que a gente imagina para dar um socorro. E às vezes, se tiver o trânsito ruim, se tiver engarrafamento, tem os loucos que Vai colam atrás da costurando, ambulância pra poder pegar uma Nossa fila ali. Senhora. Mas o que eu fico pensando, assim, né? A questão da adrenalina, né? Porque acho que no momento, assim, que você, sei lá, um acidente trágico, né? Que você entende a gravidade, de repente é acionada ali. Eu não sei como é que funciona isso na prática, tá? Mas aí você tem que botar o pé mesmo no acelerador e ir. Acho que o nível de adrenalina vai lá pra cima. Já deu pra viciar essa correria? Tipo assim, não, já quero sair de SAMU, vou pra Fórmula 1 agora. São minhas amigas que falam, e aqui não é SAMU não, viu? Sim, Não dá, você leva o SAMU para a sua vida, você tá de folga. Você dirige também igual. Porque a gente acostuma. Sim. A gente acostuma. E aí ela, aqui não sou. O pé já vai no automático. Eu pego uma carona. Tá Aqui complicado, não é hein? SAMU não. Aí tá bom, aí você tem que ir mais devagar. E no início, assim, quando você foi, né, na prática mesmo, assim, da emergência, como se você for lembrar agora, o primeiro socorro que você precisou dar, que botou o pé no acelerador, sentiu medo, sentiu insegurança, achou que podia acontecer alguma coisa, sei lá, o carro bater, virar, aquela coisa bem trágica, que a gente sempre pensa no pior, né, quando tá numa situação de risco, assim, de emergência. Quando eu entrei, é porque, assim, a gente passa por uma adaptação, né? Então, quando eu entrei, eu fiquei um tempo na frota para conhecer como funcionava o serviço, porque hoje eu tenho conhecimento, mas quando eu entrei não tinha nenhum. Sim. Né? Como eu tinha alguma experiência em algumas empresas, mas é diferente do serviço, né? Parece, mas é muito diferente. Então, eles colocam a gente para adaptar, para conhecer a rotina, né? O que a gente chama é o setor que a gente chama de frota.
E nessa frota você conhece os colegas, você conhece os carros, Uhum. você conhece as bases, conhece como funciona todo o sistema, né? Até a ambulância chegar na pessoa. Quando eu já estava familiarizada do serviço, aí eu fui para a base. Aí nessa base a gente fica de sombra. A base gente seria o quê? fica- Me perdoe. Seria Os onde o pontos pessoal que as atende? unidades ficam locadas, né? Uhum. Que Aqui a em Salvador a gente tem tem quantas bases? Ó, de cor eu não sei te dizer não, mas mais de 10. Mais de 10 bases. Locais estratégicos, né, da Locais cidade. estratégicos. Então, aí você vai para a base e você fica de sombra. O que é ser sombra? O condutor, no primeiro momento, ele te apresenta o carro, como faz para sair da base, todo aquele a, a rotina, né? Sim. E aí ele na primeira ocorrência ele vai e depois ele passa o carro para você. Aí a depender da ocorrência também. Ocorrências mais graves, uma ocorrência mais que requer um pouco mais de cautela. Então, você precisa Então- começar com ocorrências Isso. menos graves, né? Quando a gente é sombra, a gente começa com. Então, mas eu sempre do lado dele, né? Ah. Ele leva, conduz o carro, e aí vai explicando como é que vai funcionando. Quando ele sente mais segurança em você, aí você já começa a pegar as ocorrências mais graves, que requer mais velocidade, requer um tempo-resposta maior. E até você estar preparado. E o resto é assim, ó, tá com medo, vai com medo mesmo. A gente quer saber o que levou você a ler, e você, Flávia, a criarem os seus respectivos produtos, né? Como é que se deu, assim, esse start, assim, vou trabalhar com beleza da mulher, com cabelos. Como é que se deu esse start aí? Contem pra gente. Venha! Nessa. Ordem alfabética. Boa, Adoro essa logística. boa, É. boa. Então, a partir dos meus cabelos. Eu trabalhava numa empresa de telecomunicação como administradora, mas a insatisfação com o meu visual, com o que eu representava dentro de uma empresa, da empresa em questão, que era, na sua maioria, de pessoas com cabelos ou alisados ou brancas, enfim, esse recorte que é o que a gente vive e ainda hoje nos dias, vive todos os dias essa problemática. Então, com essa necessidade de estar melhor, de parecer melhor, eu acabei sucumbindo a um processo de alisar o cabelo. Eu já fazia qualquer coisa de técnica, mas tinha um cabelo meio que cacheadinho. E isso não era bacana, até que chegou um momento que eu comecei a escovar e comecei cada vez mais a escovar, cada vez mais a me ver lisa e a fugir de mim, completamente fora da consciência, completamente deslocada. Eu achei que aquela imagem começou a refletir aspectos mais positivos. E aí eu alisei de ficar com ele completamente liso. Então, até então, nada na minha vida poderia parecer que eu ia para esse caminho. Um dia, a profissional que fazia meu cabelo virou para mim, ela já conhecia algumas pessoas, porque eu tinha indicado, e eu fui para ela porque uma colega me indicou, que era muito amiga dela e vizinha. Então, ela, de alguma forma, contava as coisas que aconteciam na empresa, e a empresa estava passando por vários processos de readaptação. E eu fui fazer os cabelos, e no momento desse, ela chega para mim e diz assim, o nome, gente, é péssimo, não o nome da pessoa. Não tem jeito. Enfim. aqui pra isso. Aí é descendo do salto, gente, eu estou completamente fora do salto. Então, a minha amiga, na época, colega de trabalho, comentou qualquer coisa com ela, e ela me disse, a Gel me falou que você voltou a fazer o jornalismo, porque eu fazia jornalismo, deixei o jornalismo para fazer administração para estar na empresa. Aí eu disse, toda feliz, eu disse, voltei, Fran, voltei a fazer jornalismo. Ela, não sei para quê. Aí eu disse, porque ela, eu posso falar com você? Eu disse, claro, pode falar. E aí ela veio e disse, para que você vai fazer jornalismo? Você é preta, você não tem pai, você não tem mãe, você não tem herança, você não... Assim, desse jeito, dessa forma. Aí eu disse, mas é porque eu fazia, eu gostava muito, eu queria... Ela, eu acho que você deveria fazer um negócio, era para você. Você deveria trabalhar para você. Essa empresa está
cai, não cai, e de fato a empresa ainda existe, mas estava passando por processo de readaptação, saindo sócio, uma confusão. Eu sei que assim, o que acontece? Eu trouxe um pouco ilustrando isso, porque às vezes na nossa vida a gente encontra pessoas, sempre, somos todos mensageiros, o tempo todo. Então, as pessoas elas têm formas diferentes de dizer as coisas. Ela foi extremamente agressiva, muito, mas eu completamente sem consciência daquilo. Hoje eu entendo. Na época eu achei que era bacana e disse falei, enfim, com o meu companheiro na época, ele disse assim, eu acho que ela tem razão, eu acho que você deveria fazer isso mesmo, eu acho que você deveria. Eu era louca para ter uma locadora de vida, eu amava locadora de vida. E eu disse, então eu vou fazer... eu amava. Foi a primeira ocupação. Foi... Nossa! E você indicar os filmes, eu achava delicioso fazer isso, eu amava. Exatamente. E aí, eu sei que eu cheguei em casa, comentei, e ele disse, acho que é. Enfim, aconteceu tudo isso. Na outra semana, eu tranquei o jornalismo novamente, enveredei, ainda trabalhando na empresa, para fazer um curso. Eu trabalhava de segunda a sexta, de 8 às 18, e eu só poderia fazer o curso à noite. E aí eu fui fazer num lugar terrível, mas era um dos melhores na época, e eu fiz. E aí eu virei cabeleireira. Paralelo ao trabalho de administração e à empresa em que eu trabalhava, eu comecei a fazer cabelos. Fazia no final de semana, fazia das minhas colegas de trabalho. Só que o que acontece... Eu era a Alessandra, por uma série de coisas, meu nome tinha sido escrito errado e eu sou Alexandra e eu virei Alessandra. Então eu digo que trabalhar com cabelos foi a forma que os deuses, eu tenho alguns em que eu, apoio como esteio a minha caminhada, mas os deuses fazem isso. Sopram no ouvido de alguém, alguém te diz alguma coisa, se for o seu tempo de acolhimento, beleza, e eu acho que foi isso. E essa construção, esse encontro, essa caminhada foi o que me tornou essa mulher, a Lê Estrela. Hoje, de verdade, a Lê Estrela, de Alexandra Lima Estrela. Isso, no registro é Alexandra. Por um erro, eu sou filha de um casal de hippies e fui registrado o meu nome, enfim, quando eu já tinha quase 5 anos. Eu vivia por ali, pelo Pelourinho, com os meus pais, mas completamente sem nome. Eu era Xandinha, Maricotinha, porque eu sou de Santo Amaro da Purificação e nasci em São Pedro. Portanto, minha bisavó, com quem eu vivi muito tempo, me chamava de Maricotinha, porque todo mundo que é Maria é Maricotinha. E aí eu virei a Alessandra por um erro, quando eu tive que fazer a segunda cópia da minha certidão de nascimento. Eu prefiro a ler, porque é muito grande. Porque você é minha xará, eu tô ligada. Mas a Alê, você prefere Alessandra ou Alexandra? Tudo bem. Eu tive fases sazonais. Eu preferia muito tempo a Alessandra. Eu achava mais bonito. A Alexandra ainda tem o quê? Tem todo um imaginário da minha história, mas assim, a sonoridade, sabe? Esse Alexandra sempre me transformou em qualquer coisa menos Alexandra. As pessoas, elas me chamam de tudo menos de Alexandra. Engraçado você falar isso, porque eu sou Alessandra também, né? De nascimento. Apesar de que ninguém chama, né? Se alguém me chamar Alessandra, eu acho que eu nem olho na rua, porque eu sou Xanda também desde pequena, sempre fui, né? Tanto que até eu adotei como nome artístico e tudo, né? O apelido, porque sempre foi. Apesar de que eu acho a Alessandra muito bonito. Agora, quando eu era criança, as pessoas desconhecidas, assim, só me chamavam de Alexandra. Ninguém conseguia dizer Alessandra, era uma coisa muito louca. Nunca vi isso na minha vida. Foi ao contrário. Foi ao contrário. Porque comigo e com quase todas as pessoas que eu conheço também era assim. Foi terrível a vida toda. Que coisa, né? Mas então é isso. Essa moça... A Lê Estrela. Essa moça Lê Estrela, que também é Alessandra, Maricotinha, Xandinha, todas estão aqui. E assim, me relacionar com esse universo do cabelo e me virar uma cabeleireira foi, acho que a ferramenta possível dentro da minha estrutura de vida social, econômica, enfim, tudo. Eu acho que foi o esteio para me recosturar e existir como uma mulher preta, uma mulher multipotência, uma mulher que
tudo aquilo que eu quiser ser, eu serei. Nossa. E é isso que a gente quer trazer É pra isso cá aí. mesmo. Vamos lá, Flávia. E Esse Flavinha? microfone aqui, viu, gente? Olha lá, Roberto Carlos. Ele tá indo e voltando. Vai. Fazendo hora extra hoje o microfone. Tá boa. Perfeito. Vamos lá, Flávia. Conte Certo. tudo. Então, como foi a minha história com o cabelo? Quando criança, a pessoa era chamada de sarará. Então, sarará a gente conhecia como aquela menina que o cabelo é vermelho. E o Vermelho? vermelho. Às vezes, algumas, o cabelo é amarelo, Sim. mas extremamente crespo. Mas com fio extremamente delicado, extremamente fino. E lugares não existiam para cuidar desse tipo de fio. Quem cuidava do fio era minha avó. Minha avó era descendente de quilombos, né? Minha avó era uma quilombola. Então, dentro daquele conhecimento daquela matriz africana, que minha avó trazia os extratos que tinha em nossa casa, no quintal da nossa casa, para poder cuidar dos nossos cabelos. Então, óleo de coco era feito dentro de casa. A Gente, extração. fenomenal isso. Você tá falando, eu tô imaginando a coisa acontecendo, sabe? Não, e junto com a gente, porque nessa ocasião nós éramos 5. 5 meninas, 5 mulheres em casa, né? Minha mãe e minha avó, 7 mulheres. A Sim, casa todas das- A com casa das cabelo 7 crespo. mulheres. com exceção de uma irmã que o cabelo muito parecido com o seu. Agradece aí a miscigenação e tá tudo bem. E era uma grande festa quando minha avó pegava o coco para poder fazer o óleo de Olha. coco, trazia a aloe vera para poder tirar Que é a babosa, né? A babosa, exatamente. Muito ver babosa, muito ver óleo de coco. Isso. O abacate, que nessa época onde a gente morava, tinha muitos pés de árvores frutíferas, então minha avó extraía também o óleo do abacate. E isso sempre foi uma grande farra lá em casa. Minha avó também de Santo Amaro. E tudo era na reunião do prato, né, o samba no prato, e esses Que extratos. massa, gente. É uma memória afetiva muito Gente, eu tô, bacana. falar eu tô isso, sabia? fascinada aqui, tô fascinada. E fiquei agora, tipo, a ver um desenho assim da E imagem. fez né? também lembrar exatamente esse recorte delas cascando e aquele O processo, coco, e o né? cheiro em todos os lugares da casa. Exatamente. Então, assim, isso sempre foi muito peculiar na minha família. Mas, gente, se eu falar para vocês que um dia eu iria imaginar que iria trabalhar com cabelo, nunca, jamais. Pela caminhada que a vida me trouxe. Nessa época, claro, se você extrai óleo de coco, pega o coco para extrair o óleo, se você vai no quintal para pegar uma babosa, é porque você não tem dinheiro para ir em uma loja de cosmético e comprar o produto pronto. Uhum. É muito, muito natural. Então, assim, mãe solo, com 5 filhas, todas com todas as necessidades que nós sabemos quais são. Então, assim, shampoo é algo que era joá. Lá em casa tinha uma árvore, né? Quando eu falo lá em casa, são os arredores, né? Dos vizinhos, que todo mundo tinha alguma plantação. Graças a Deus, há 50 anos atrás, isso era muito natural. Infelizmente, hoje em dia, você perguntar a uma criança o que determinadas árvores e frutas, elas nem conhecem. Mas, enfim, vamos lá. Então, a gente lavava o cabelo com joá. Joá é uma árvore que ela libera uma espuma. E essa espuma, a gente lavava os cabelos, era o que higienizava os cabelos. Para poder lavar, para poder o joá para lavar. Para hidratar esses extratos que estou te falando. Para pentear o óleo de coco. Então, a minha infância foi muito voltada a isso, só que eu não sabia que isso era artifícios que a gente usava, eram coisas que a gente extraía da natureza, porque a gente não tinha dinheiro, porque criança, eu acho muito bacana, criança ela não é pobre, ela não é rica, ela não é preta, ela não é branca, ela não é baixa, ela não é alta, ela não é gorda, ela não é orelhuda, né? Orelha de abano, como a gente brincava antes. Criança é criança. Então, tudo isso pra gente era muito divertido. Diversão. Muito divertido. E nós fomos crescendo. Chega um determinado ponto que você vai para a escola, então as tranças tinham vários apelidos, mas eu nunca escutei aqueles apelidos. E as outras crianças tinham um cabelo mais maleável, traziam pra gente, porque tudo que minha avó colocava no meu cabelo era voltado com tanto amor, com tanta alegria. E aquela Que lembrança crítica gostosa. que eu trago para minha vida. Aquela crítica, ela não ecoava nos meus ouvidos, não era para mim aquela mensagem. Isso vai trazendo você uma criança fortalecida,
para você estar nas adversidades do dia a dia. Quantas crianças sararás, né? Que era assim que me rotulavam. Tinha na minha escola, eu era a única. Então, chega um determinado tempo, essa história do nome é bem interessante, né? Você falava o nome errado, né? Você também. Eu não tinha nome. Era Sarará. Era aquela menina que é Sarará. Não tem problema nenhum. E vamos que vamos. E uma infância muito pobre, na minha casa faltava muita comida, muito alimento. 5 meninas, né? 5 crianças 5 precisando. bocas para 5 alimentar. bocas precisando para alimentar. E eu descubro uma feira, hoje essa feira não existe mais, é a feira de São Raimundo. Hoje ela é o Pátio da Sete. E ali era uma feira que Dos barris do ali? estacionamento dos barris. Sim. Os barris. Essa feira ela não existe mais, mas é uma feira muito rica. Uma feira que tinha uma abundância de alimento. Aí vocês podem estar falando, você está saindo do cabelo e indo para a fome? Não. É porque lá também tinha determinados alimentos que não só alimentavam a nossa fome, como alimentavam os nossos sonhos e alimentava também os nossos cabelos. Aí dali a gente descobriu que você pode colocar banana no cabelo. Naquela época o cabelo ficava sedoso. E quem traz essa vivência é sempre a matriarca, minha avó. Minha avó nasceu em 1911, ela alcançou a Segunda Guerra Mundial e ainda morou em um quilombo. Então, essa sabedoria ancestral, risco, né? ela traz pra gente, não que você se sinta lá embaixo, muito pelo contrário, você se sente no topo da pirâmide, no topo dessa Que montanha. coisa maravilhosa. Ela sempre sempre falou pra gente, quantas crianças, quantos colegas você tem na escola? E a avó veio de um quilombo. Pois é. Quantas crianças você tem na escola que a gente ainda quara a roupa, para a roupa ficar alva? Eu vivi isso. Eu fazia isso com a minha Então, mesma. a dificuldade, ela lhe trazia você em um ato de nobreza e nós sempre fomos os melhores alunos da sala de aula. Os pobres, os mais humildes, mas os melhores alunos da sala de aula. Então, nessa feira, a gente descobre que a fome acabou. Porque agora eu podia comer banana, maçã, tinha até uva lá em casa. Isso era maravilhoso. Uhum. O que aconteceu nessa feira na minha vida? O feirante ficou encantado. Eu tinha 6 anos na época. Essa criança aqui está perdida? Não, minha avó está ali. Minha avó não estava em lugar nenhum, viu, gente? Minha avó estava em casa. Acreditando que a pessoa né, estava brincando em algum lugar. E teve um determinado momento que eu precisei dizer a verdade. Como essa verdade aconteceu? Eu fiz um acordo com o feirante. Eu lavo os caixotes e o senhor me dá o alimento, porque lá em casa nós sempre aprendemos que a vida ela é uma eterna oferenda. É dando que se recebe. E é recebendo que nós multiplicamos. Multiplicamos tudo que a vida nos oferta. Então, eu me senti injusta naquele momento. Claro que com 6 anos eu não sabia o que era injustiça, né? Eu sabia que os meus ensinamentos é que para você ter algo, você tem que oferecer algo. Então, dentro desse ensinamento, gente, claro que eu não lavava caixote nenhum. E com 6 anos de idade, ninguém lava nada. Malmente escova os dentes, né? Mas eu acredito que algo tocou no coração daquele casal e que as frutas eu já não pegava mais do chão. Eu trazia as frutas para alimentar o corpo e o cabelo, mas já era da bancadinha, aquelas mais machucadinhas que a gente não leva para casa, né? Sim. Até hoje. Mas a pessoa chega em casa com a sacola de frutas e aquela avó quer saber de onde é que aquelas frutas vieram. Se você roubou, você vai... Vai ter que devolver. Não, só antes. Antes você vai comer essa sola todinha. Era assim, as ameaças de carinho. Eu ia comer a sola todinha. Enfim, retorno para minha avó conhecer esse feirante. Não sei o que o feirante conversou com minha avó. Só sei que apesar daquele dia em diante eu consegui o vale, que não era night, né? O vale morning, para poder ir até a feira. Uhum. E aí a gente começa a ter contato com outras pessoas, outras crianças. E você começa a ver que a sua caminhada, ela tem... Por que eu estou falando isso também? Porque hoje, eu, a Cris, as Aleis, todas nós estamos presentes aqui.
as pessoas acham que nós já estamos prontas e viemos prontas. Não, gente, nós não, ainda não estamos. Estamos em um processo eterno de aprendizado, mas que nós tivemos uma base. E quando eu falo, meninas, a nossa base fortalece quem está do outro lado vendo. E é possível. E nós chegamos e nós estamos, todos que estão assistindo também podem. Maravilhoso E, você com trazer certeza, isso. esse pensamento, essa ressignificação, é que eu conversei contigo no elevador. Nós estávamos subindo, né? E eu falei o seguinte, olha, temos que aproveitar esse momento com toda a intensidade e garra possível. Porque, infelizmente, nós sabemos que tem um quantitativo lá fora que não está feliz com a nossa ascensão. Né? Então, mas já que essas portas estão se abrindo, vamos aproveitar. Então, vamos trazer a nossa essência, vamos trazer o nosso passado, a nossa caminhada que é só de conquista, é só de vitória. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com essas mulheres maravilhosas. Vocês tinham que ver minha chegada aqui, porque tinha mais duas além dessas aqui. A gente fez uma festa. Foi uma festa que eu tomei. E na hora eu tava chorando, Chegou toda emocionada. emocionada por causa de um comentário que minha colega, minha irmã, na verdade, Márcia Short, deixou numa postagem do Hospital Aristide Maltês, né? Do coral Laringem, acho que é Laringem com uma coisa assim. Eu vi que você postou alguma coisa. Muito um trabalho lindo que eles fazem com pacientes traqueostomizados, que coral, perderam a imagine. voz, né? Já Isso é vamos coisa incrível. já começar pelo brabo da minha vida, que é o meu caso. Eu falo, sou atriz, inclusive eu estava contando, achando que domingo eu gravei mais uma cena do seriado, né? Que Vamos falar Xanda do seriado aqui. Viu? participa, e fui, gravei, não é a minha voz de antes, mas como atriz ainda dá para eu usar, mas como cantora, infelizmente, eu não tenho a mínima condição. Então, quando eles me... Porque assim, eu já estou entrando no assunto... Já tá, Fique à vontade. Na Eu não sei, velocidade, pra quem Laurinha não- Arantes. Como ela falou, o ano retrasado eu fui diagnosticada com câncer, que não é muito conhecido, de base de língua, né? As pessoas falam, língua? Não. É ali na entradinha, Onde tem aquele freio, né? é onde tem a entradinha para garganta. Ah, então não É é mais no, profundo. embaixo. Ah, eu Eu achava. imaginei que era por baixo O da tempo língua, não. inteiro eu achava que era na base, assim Base, embaixo. não. Porque, inclusive, eu tive um tio que ele teve um Quando câncer, eu mas era abro uma a coisa boca embaixo. para meu médico de cabeça e pescoço, doutor Uri Ramos, ele visualiza. Ele visualiza. Quer dizer, eu não via na época, eu sentia, eu tinha alguns sintomas que foram inicialmente confundidos com os da ansiedade. Então, eu tinha muito refluxo, eu pigarreava, eu ficava rouca. No início, eu ficava rouca 2 dias, 3 dias, como agora. Agora eu fico, às vezes, vai e volta. Mas eu já sei do que se trata. Mas naquela época, eu não sabia. E aí eu ficava rouca, daí a pouco voltava. No início era assim. Até que eu tive Covid em maio de 2022. E aí, quando o Covid passou, eu comecei a perceber que estava com uma tosse chata. Eu digo, deve ser do Covid. E essa tosse não passou. Gente, aqui é minha melhor amiga. Tá? Eu tenho que, de vez em quando, parar, beber um pouco de água, porque eu não tenho saliva. Tá? Eu não tenho salivação. Um minutinho. Beba bastante água à vontade. E aí, eu percebi que
não melhorava. Eu fiquei rouca e não parava mais. Eu tinha tosse de me segurar na cama de madrugada. Eu me entalava, como até hoje. Né? Corro o risco de me entalar. Toda hora eu estou me entalando. Lá mesmo, na gravação, eu tive um engasgo na escada, descendo a escada da casa do diretor, e começaram a bater. E eu expliquei para eles que quando acontecer isso, não é para bater minhas coxas, é para me socorrer mesmo. Eu esqueci aquele procedimento. É uma manobra, né? Uma que tem que manobra, seguir. que eu Aperta sei aqui, fazer em mim, né? Aí eu teria que voltar correndo, subir as escadas, procurar uma mesa para eu fazer o procedimento. Porque eu vivo só. Então, eu tenho que aprender a fazer a manobra sozinha. Enfim, até que um dia, eu conversando com um cliente pelo WhatsApp, ele tinha me feito a encomenda, e eu fiquei conversando. Quando deu umas 6 horas da tarde, eu levantei para comer alguma coisa. E aí, quando eu voltei para escovar os dentes, que eu fui escovar a língua, eu, sem querer, toquei na lesão, no tumor. Pra você ver como ele é visível. E eu nunca tinha visto, gente. E olha que eu tenho cuidado com língua, essa coisa toda. E aí, eu não parava mais de sangrar. Era um feriadão, minha família estava fora, e eu, na hora, fiquei paralisada, porque eu sou uma mulher de ação para os outros. Para mim, naquele momento, eu paralisei. Foi dramático. O sangue não parava e eu sangrei até meia-noite. Meu Deus. Aí diminuiu a intensidade, aí eu avisei. Sem saber o que era, né? Imagina. Eu avisei a minha família. Minha filha Karina é toda desesperada. Mamãe, corra para o hospital, corra para o hospital. Na época eu não tinha ainda o Vitalmed, agora eu tenho. E aí, mas eu não conseguia sair do lugar. Ela queria que eu fosse para o hospital, enquanto isso ela vinha voltando. E eu não tive ação. Até que cessou, lá perto de meia-noite, eu fui dormir em pânico, e de manhã eu tinha um compromisso, um encontro com uma amiga minha. Ficamos de passar o dia juntas e depois irmos ao terreiro, o Cumua. E aí, pronto, eu fui e esqueci daquilo. E minha família no meu pé, você tem que ir no médico, você tem que ir no médico, tem que ir no médico. Eu aí fui para um gastro, que nada tem a ver com nada. Mas vocês acreditam que ele apareceu aquele endoscopia? O médico, aí ela disse, olha, eu aconselho a senhora a ir no otorrino. Ela já tinha visto. Uma amiga minha foi, disse que eu estava meio dormindo, meio acordada, quando ela falou, olha, fala com ela precisa ir no otorrino. No dia seguinte eu fui. Esse médico é bem ao lado do Hospital Aristide Maltese, em Brotas. E aí, quando eu entrei, que relatei, ele disse, aquele médico, né, que já sabia no relato. Isso não é nada não, uma bobagemzinha, você vai fazer uma cirurgia, é rapidinho e não sei o quê. Deixa eu ver os exames. Antes de ver os exames, pelo relato, ele já sacava. Aí ele disse, olha, dona Laura, a senhora tem condições de fazer uma laríngua agora? Eu disse, tenho. Particular, né, filha? Porque na pandemia, quem foi que aguentou? Plano de saúde. Ainda tinha isso. Particular. Mas eu estava trabalhando na época e tudo, e fiz tudo particular. E aí ele disse, a senhora deu uma sorte danada. E isso aí dificilmente aparece uma endoscopia. A senhora não vai se assustar, estou vendo que a senhora não está sem plano. Eu vou encaminhar a senhora para Aristides. Não se preocupe, porque as pessoas, quando falam em Aristides, pensando que eu sou boba. Gente, para conseguir alguma coisa no Aristides, você já tem que chegar com o diagnóstico. Ele disse, para adiantar seu lado, eu vou mandar já um relatório. E ali estava lá
E eu notei, quando vocês... eles tratam a lesão de início com o nome, lesão não sei o quê, depois Durante, eles vira vão mudando. tumor, depois lá adiante, quando você já sabe a verdade toda, que vira o câncer. O paciente, para não assustar o paciente. Foi tudo muito rápido mesmo. Eu todo dia me ajoelho e agradeço, porque tudo estava aberto, todos os meus caminhos abertos. Graças Eu a tive ajuda de algumas pessoas, né? E foi tudo muito rápido. Isso aconteceu dia 27, dia 29, eu já estava no cabeça e pescoço, já saí sabendo que eu tinha, como eu deveria proceder dali por diante. E o assistente do meu médico na época, o residente, chamou a minha irmã e disse, olha, esse câncer é o câncer mais difícil para o paciente. É o mais devastador. Então, a senhora se prepare, né? Meu tratamento começou em dezembro, isso foi setembro. Se prepare, né? Eu já estava gordinha. Aquela época que a gente estava trabalhando, eu estava bem acima do peso, eu estava toda roliça. E aí, ele se prepare, porque a senhora vai perder muito peso, a senhora vai... Mas você não tem a dimensão. Sim. Até né? viver, né? Você não tem a dimensão do que acontece de verdade. E aí, eu aceitei tranquilamente. Sem nada de desespero, né? Confiando de que tudo daria certo. E fui me preparar para a cirurgia. Foi feita a biópsia na hora e eu tive que esperar 40 dias pelo resultado, porque é feito fora e tal. Quando ele olhou, meu médico olhou, disse, Dona Laura, aí ele fez uma laringo, ele disse, olha, a lesão se expandiu do lado direito. Ela era esquerda. Eu acho melhor não fazer a cirurgia, porque a senhora vai perder quase que a língua inteira. Nossa! E aí, isso, né? aí a senhora não vai poder cantar mesmo. Mas a gente tem a opção ir direto para o tratamento, para a Brabeza, que é o tratamento. E eu não digo à senhora, não posso garantir que a senhora vai cantar. Mas falar, a senhora vai falar. Eu disse, eu quero correr esse risco aí. Eu prefiro do que ficar sem a língua. Até porque, minha filha, a língua não é só para falar. Lógico. A pessoa, esse fogo todo. Eu já tinha absorvido a mensagem dela. Acredita? A Maria chegou. A língua não Agora, Eu não senti ela defasar. pensei rapidamente. O médico aí onde você está, eu aqui, eu digo, meu Deus, Laurinha sabe eu amo desse absurdo. falar, todo mundo sabe. O moleque fala, mas sem beijar, Não dá. não, Sem fazer umas coisinhas. sem fazer umas Não dá. coisinhas, Aposentar a língua brinquedinho. total, não. Eu, nesse fogaréu que eu tenho aqui dentro de mim, não vai dar. Um fogo no mapa astral. No mapa astral. Meu Que mapa astral nada, não vai dar. incendiado. Eu disse, "Ó, doutor, Sim. eu sem língua, não sou ninguém. Minha irmã do lado, minha irmã, quando sai comigo pro médico, minha filha, só falta se enfiar embaixo da mesa do médico, de tanta maluquice que eu faço com o meu médico. De tanta maluquice. Aí ele todo mundo sorriu, eu digo, não, eu sem língua, não sou ninguém. Pelo amor de Deus, pode me mandar direto. Aí programou para final do ano. Aí eu fiz todo o procedimento, tudo que tem que fazer. E no dia 22 de dezembro de 2022, eu comecei a rádio. Aí o que acontece com a rádio? Você chega toda serelepe. Todo mundo me viu nas redes sociais. Antes eu conversei com a minha terapeuta na época. Estou de alta, viu, gente? Na terapia. Já Nossa. começo dizendo. Maravilha. Recebi alta, tem uns 2 meses. E ela me disse, se você quer, eu acho importante você compartilhar
pela forma como você está encarando a doença, ela conhece, né, minha vida toda de cabo a rabo, pela forma como você vive, como você encara a vida desde muito cedo, eu acho que você vai ajudar muita gente com a sua figura, a sua pessoa, seu posicionamento. Compartilhe, se você está sentindo, e foi aí que eu fui logo de cara e contei. Eu aguentei até dezembro. Quando eu ia começar, aí eu contei. Você já está respondendo aqui que eu queria saber mesmo. Como é que surgiu essa ideia de gravar os vídeos falando de tratamento? dia a dia? Eu e Ita conversando e a gente chegou à conclusão de que seria importante eu Você é compartilhar. terapeuta, né? Eu e a terapeuta, Ita Oliveira, que eu quero mandar um beijo, foi muito importante para mim, porque eu tinha a Ita em tempo integral, a hora que eu precisasse. Ita estava ali, e eu não conheço Ita pessoalmente. Foi tudo online. Foi porque antes do câncer, eu estava acamada com depressão e ansiedade, que eu trato até hoje, estou estável e já em vias de ir para o desmame. Por isso que eu olho assim, eu digo, você, mulher, eu sou madeira de dar em doido. Mas você não viu a introdução que eu fiz aqui? Só disse a verdade. É. Né? Agora, Laurinha, eu acompanhei você. Os vídeos todos, tudo que você fazia, eu assistia. Porque e eu eu ficava... cheguei a falar da depressão. Você falou de tudo. E eu ficava impressionadíssima, assim, com a resiliência que você tratou isso, entendeu? E eu vou, assim, se eu exagerar também no que eu vou falar, você me corrija. Mas eu acho que até, de certa forma, você trouxe um pouco de suavidade no tratamento. Leveza. Sabe? Você Eu nunca... brincava muito. Mas você brincava muito, mas você nunca escondia nada. Você trazia tudo muito abertamente. Mas eu ficava muito impressionada com a sua força, com a sua resiliência, com a sua forma de tratar, né? Trazendo também humor e tudo para aquele momento. Porque eu me colocava no seu lugar, eu falava, gente, eu jamais conseguiria fazer isso que a Laurinha está fazendo. Jamais. Era difícil pra caramba. Porque assim, voltando, a Ita, se tivesse aqui dizer, porra, vi você? Você voltou? Porque na depressão, na ansiedade, eu perdi o foco. Agora não, porque eu falo muito. É uma das minhas características. Eu disse, você vai me chamar, você vai se lenhar. Porque eu vou falar como a porra. Não, a gente já se lenhou, porque o roteiro a gente já está indo do fim para o começo. Eu já botei lá no final. Câncer precisa ser o começo. Precisava ser o começo. Precisa. Esse Sim, momento você que eu tem vivo razão. hoje. Né? Então, assim, eu voltei pro foco. Eu estava falando de uma coisa... Já me perdi de novo, mas daqui a pouco eu leio. Porque eu tenho comprometimento de memória também. Sim. Assim, voltando para quimioterapia, para Radioterapia. Porque as pessoas acham que quem lê a gente é quimioterapia. Não é não, gente. É radioterapia. Principalmente na região. E vou mostrar a vocês. As minhas cicatrizes, elas ficaram escondidas há muito tempo. Elas às vezes aparecem, não sei se hoje está aparecendo aqui. Sim. Às vezes aparece, às vezes aparece porque eu ainda tenho o inchaço. Às vezes eu tô papuda, que eu brinquei muito. Eu me lembro que ela fez muito exercício. Ela falou, gente, essa papada aqui foi do tratamento e tal. Aí ela às vezes amanhecia desse tamanho, parecia uma sapa. Aí eu inventava nomes e tal. Mas agora não, ela tá de leve, mas estica um pouco, ela some. Tem dias que murcha tudo, aqui fica uma sanfona. Ele me disse semana passada, ele disse, isso também vai voltar para o lugar, mas demora um pouco. Então, eu ia fazer um procedimento, resolvi que não vou fazer. Vou deixar, é minha cicatriz, eu tenho aqui uma marca, vou deixar, é minha vida, minha história. Tá aqui, entendeu? Na série agora, Mãe Isolda aparece sequelada, né? Não teve jeito, porque ele esperou eu ficar bem para retomar a série. Gente, a série é O Reino Itapuã, com direção de Nildson Veloso. Aliás, um beijo, Nildson, maravilhoso. Eu falei para ele que você vinha aqui conversar com a gente, viu?
É uma série, assim, maravilhosa, que ele vai lá e dirige, assim, com muita vontade. E Laurinha tá no elenco, faz a mãe Isolda. Eu Ele- sou a personagem central. Mas ele pegou e ele trouxe o câncer também pra mãe Isolda, pro Ele, personagem? eu não sei o que ele vai fazer. Algum ele vai aprontar. Porque Mãe Isolda volta. A gente começou em 2018. Né? E aí foi muita dificuldade. Aí se estendeu para 2019. É porque ele faz na Quando unha essa veio- série, viu? Na Quando unha. veio a pandemia, ele precisou suspender Ah. tudo. E durante a pandemia, eu descobri o câncer. E nada podia acontecer sem Mãe Isolda. Ela é a personagem, eu sou a personagem central da Que, série. inclusive, a mãe Isolda canta também na É, série. e ela é uma cantora e tal. E aí, nós estamos no último episódio. Eu disse a ele: olha, já com câncer, diminua a minha participação, porque eu não tinha certeza se eu iria falar, voltar a falar. Eu trouxe até a minha voz, como era, né? Ninguém ouvia, não entendia o que eu falava. E eu não sei. Eu vou voltar a falar, então é melhor. Ele disse, não, a gente vê, vai vendo e tal. E botou a coisinha de nada. Quando ele viu voltar falante e tudo, ele foi criando, inventando. Quando é domingo, no sábado, ele disse, só desculpe ser em cima da hora, Marneta no Brasil, eu queria aproveitar. Eu digo, eu vou. E fui. E aí, ele já tinha me dito, eu quero encerrar com você. Então, alguma ele vai aprontar. Eu acho que ele vai tocar no câncer. Ele vai tocar. Aí eu fiz a cena super bonita dela agora no final. Então é isso, gente. Quando chega nessa rádio, você fica serelepe, achando que Que é tranquilo. com 10 dias depois você não levanta. Leila, então, eu já vi que o bate-papo de hoje a gente vai sair daqui com muito aprendizado, porque eu quero, vou sugar Vamos lá. tudo, quero tudo, Vamos quero saber lá. tudo. Né? Então, me diga logo aí, sem mais delongas, como é que foi, assim, na sua trajetória, esse começo com o trabalho de produção de eventos? Gente, é interessante que eu fiz uma retrospectiva um dia desses e entendi que isso vem infância, né? Eu já fazia a produção das minhas brincadeiras. Quando eu era criança, eu organizava a brincadeira para que ela ficasse equilibrada, né? Dividia as equipes e ficava observando as habilidades de cada um. Tem aquela coisa, né? Quando você deixa os líderes escolher, né, aleatório, tem sempre aquele grupinho que tem habilidades parecidas e acabam ficando próximos, né? E já outros têm habilidades diferentes e acabam não sendo escolhidos. E eu tentava equilibrar isso na infância para que a gente conseguisse fazer uma brincadeira mais justa. E, pasmem, ficava de fora nos primeiros minutos para observar se a coisa ia rodar direitinho. Então, a gestão já estava aqui, né? Já. Já estava no raiz, sangue. né? Né? Raiz. É aí que a gente começa a entender que algumas habilidades já estão com a gente e outras vão sendo desenvolvidas. Você produzia e coordenava. Exatamente. Era bem nessa pegada. E aí, claro, né? A vida foi se desdobrando. Eu fazia parte de um grupo espiritualista, onde, na minha adolescência, a gente fazia trabalho social. E para que a gente conseguisse arrecadar fundos, então a gente fazia alguns eventos. Uma feira, que a gente chamava de Feira da Pichincha, né? A gente pegava... Adorei esse nome. Era um brechó, na Dá realidade. vontade logo de ir, né? É. Dá vontade logo de ir. Pichincha, hoje é, hoje é. E, além disso, tinha a distribuição de alimentos na rua, né? Aquela coisa de fazer sopa, café. E, para isso, a gente precisava de recursos. Então, fazíamos alguns shows, né? Para arrecadar esses valores. E aí, gente, eu era uma moleca, tinha 13, 14 anos, e já pensava que não adiantava a gente só fazer a festa. Aquilo ali precisava dar resultado. Essa é a diferença entre a festa e o evento. Né?
A gente tem Tinha um que trazer o propósito retorno, né? no Uhum. evento. Então, peraí, então tem outra coisa aí. Então, você era produtora, coordenadora e captadora de recursos. Captador. Gente do céu! A mulher já era uma empresária com 13 anos e não Não, já sabia. estava lá. A gestão realmente já estava no sangue. E, com isso, fui tomando gosto mesmo, fazendo parte desse trabalho social. Quando eu decidi fazer a minha graduação, eu escolhi teatro. Por quê? Por que será? Eu achava que o será? teatro eu ia conseguir agregar várias coisas. A parte educacional, né, porque eu sou licenciada em teatro, e também essa parte de gestão. Né? Então, tinha as duas coisas ali. Né? Eu ia estar próximo ao entretenimento e ia pensar além. E, além de tudo, arte e educação Ai, combinação perfeita, é uma combinação que, para mim, transforma o mundo. Eu né? não vou nem dar opinião Né? sobre Fica, isso. fica na tua, só Sobre assiste, arte, só assiste. educação e licenciatura em Tu é teatro. totalmente suspeita, tu não fala nada. Não vou nem assiste. dar opinião. Mas, quando a gente tem 20 e poucos anos e se torna mãe, né? Com Xanda, sou mãe de adulto. Né? Meu filho já tem 25 anos. Na época da faculdade, eu precisava trabalhar, estudar e fazer meu corre. A gente passou pela mesma coisa, Mesma né? coisa, mesma A gente coisa. na faculdade de teatro, você entrou um ano antes de mim. Sim, sim. A gente na faculdade de teatro com filho pequeno. No caso, minha filha cresceu dentro da faculdade, seu filho Exatamente. também. O meu nasceu, né? É. Praticamente eu pari no pátio da escola de teatro. Nossa senhora, que delícia! Essa mulher. Exatamente, um barrigão. E eu lá fazendo o meu primeiro semestre da Que escola de massa. teatro. E aí, assim, a gente precisa se sustentar. E eu fui trabalhar numa central de atendimento que era da Previdência Social. Então, eu aprendi um pouco da legislação previdenciária. Uma loucura. Você vê que minha vida foi cercada, de uma certa forma, pelo entretenimento e pela gestão. Né? E aí, claro, que eu ia unir as duas coisas. Ao invés de ficar no ponto de atendimento, eu simplesmente consegui conquistar a diretoria da empresa para que eu cuidasse todas as ações de endomarketing, toda a parte de entretenimento da empresa, porque a empresa era muito carente em relação a isso. E o público interno era muito jovem. Então, a gente precisava ter essa conexão com essas pessoas e fazer com que eles permanecessem por mais tempo na empresa. Ao longo dessa trajetória, eu fui me parar num buffet infantil, quando essa empresa fechou. E lá eu fui trabalhar com gestão administrativa, gestão administrativa e financeiro dessa empresa, mostrando para as sócias da empresa que era possível ter um negócio mais lucrativo, mas que elas precisavam ter esse olhar 360, onde faziam a gestão das pessoas, a gestão financeira, a gestão administrativa desse negócio. Agora veja, você está aí falando, ela está falando esse passo a passo e tal, né? Ela na escola de teatro, aí foi trabalhar nessa Infantil? Não, Não, da central antes, de na atendimento. central do de Brevifone. atendimento. né? Sim, é o call center, né? Mas aí quando eu estou vendo como você está descrevendo exatamente o passo a passo, exatamente o passo a passo que você fez quando era criança para as Sim, coisas. sim, Exatamente sim, igual. Sim. Gente, que coisa, quer dizer, é uma coisa que era uma coisa interna. Exatamente, Nossa, isso é maravilhoso exatamente. demais. As A gente coisas, se dá conta disso, né? quando essa ficha cai, ele diz, caramba, isso é meu propósito. O entretenimento, a informação, a arte, a educação, as pessoas. Né? Cada vez mais eu sinto a necessidade de compartilhar conhecimento. E desde a infância, quando eu organizava essas brincadeiras, já era compartilhar um conhecimento. Porque as crianças não faziam nem ideia. Era, sabe, aquela menina doida, sabe? Aquela menina Mas uma maluquinha. brincadeira, né? Era O Fantástico Mundo da Leila. Coisas assim que eu ouvia. Caramba, eles só queriam brincar. Mas para mim, essa brincadeira, o gostoso para mim era brincar dessa forma. E você vem falar dessa brincadeira, né? A gente vai levando para um caminho do entretenimento, que você trouxe Sim, também. E aí sim. eu queria saber, dentro dessa jornada,
como foi que você chegou no Camarote Salvador, né? Porque é o camarote mais desejado do Nossa, carnaval da nossa cidade, minha amiga. Ah, Conte aí meu como filho, foi falou em esse Camarote processo. Salvador, o povo endóide esse É. povo todo, não é? Conte aí como foi certeza. E essa aqui tá a chegada mulher que é até lá. responsável, né? É. Fui realmente a produtora do Camarote por mais de 10 anos, 12 anos mais ou menos, né? Que a gente teve a pandemia no meio do caminho. E aí é interessante que no buffet infantil, né? Para mim as coisas, eu sempre sou daquela que eu sou muito positiva. Eu não sou apoliana, mas eu sou uma pessoa positiva. Eu acredito sim que é possível. Eu acredito sim que uma mulher negra, periférica, mãe, jovem, pode fazer a diferença. Eu não queria ficar à margem. Eu não queria ser mais uma mulher. Deixava os estudos porque se tornou mãe. Queria quebrar essa regra. Mas para isso, eu tinha que ralar muito, né? Para a gente ter ideia, na época, a tecnologia não era avançada como hoje. A gente hoje tem acesso a tudo na palma da mão. Na época, eu não tinha nenhum computador em casa. Então, era uma loucura. Mas eu ralava, eu estudava, ia para a biblioteca. E eu fui construindo esse processo, através do conhecimento. Eu sempre gostei muito de estudar. Agora, Leila, você fala isso, na época não tinha computador. Tem gente que não imagina como é isso. Como é? Sim, Nossa, Não isso imagina, É não imagina. completamente longe Pois- da pois realidade. é, Ela tá falando agora de isso. estudar na biblioteca, Sim. gente. Não, e ela falou isso, idade, né? como a gente fez, como a gente fez faculdade. Peguei essa ponta de ir pra biblioteca, tá? Não, a gente fez faculdade na mesma época, né? Ela Aham. entrou um ano antes de mim. Então, eu me lembro disso também, de ir para a biblioteca, teatro, Sim, de fazer sim. as coisas. Você sabe o que que eu me lembro na faculdade? De pegar Impresso. trabalho. Não, impresso não, ó. Ah, A mão. papel pautado. Pautado. Entregar trabalho à Nossa, mão, fiz escrito à mão. demais. Usava aquela régua de letra pra Gente. fazer capa, gente. Era a Ave coisa mais linda do Maria. Não, na faculdade já não fazia capa, né? Você tá né? falando da Já- escola. É, a gente não, já na minha não faculdade, na precisava. época, já tinha computador, desculpa. Faz o que com ela, Leila? Né? Ai, Esse ai. pessoal, né? Que ainda não chegou aos já 40. Então, assim, essa trajetória realmente foi construída em cima de um propósito. Eu não queria ser mais uma na estatística. Sim. Queria ser diferente, né? Fui muito criticada na época, porque as pessoas que estavam, que faziam parte, né, dessa meu ciclo de amigos, né? Para eles era muito estranho, eu querer fazer uma faculdade, eu fiz UFBA, e a UFBA, na época que eu entrei, não existia cota, tive que ralar pra caramba Muito, para nossa. conseguir passar no vestibular. Não tinha cota, não tinha Enem, era vestibular. Quer dizer, Exatamente, duas etapas não do vestibular. não é só a dificuldade de não ter. Vestibular também era uma Sim, dificuldade, sim, né? sim. E se manter naquela faculdade. Quando você vem de uma escola pública a sua vida toda, passar na UFBA e se manter na faculdade, então Desafio. não é tarefa fácil. Leila, não sei se você conhece Lani. Lani, ela fez faculdade de teatro também. Sim. E ela hoje em dia, ela tá mais focada no stand-up. Ela esteve aqui com a gente. Ela fez, foi o nosso segundo programa, foi com ela, né? E ela até assina Lani mãe de 5, porque ela tem 5 filhos mesmo e tal. Sim. E ela falou isso, exatamente isso, né? Que era muito mais fácil abandonar tudo, Exato. deixar tudo lá. E desse estranhamento que as pessoas tiveram também quando ela foi fazer uma faculdade. Você peitar isso na periferia há o quê? 5, 6 anos atrás, era muito louco. Então, assim, eu não passei no vestibular de primeiro. Eu só Eu entrei também, na bate aqui, faculdade amiga. com Eu 21. também, eu também. Essa aqui nem sabia que o nome tava na lista quando foi, acho que segunda chamada. Foi. Mano, foi quase perde a vaga. É um negócio. Então, assim, é muito louco, porque você tem que ficar ali ralando. Só que eu tinha um propósito, eu queria ir além. Queria ser mais do que eu estava naquele momento. E aí, fiz a faculdade, dei aula de teatro em escola particular, fiz muito trabalho social em comunidades. E aí, quando eu entrei no buffet infantil, eu decidi que eu ia fazer uma pós-graduação em gestão e planejamento de eventos. E aí eu queria dar um salto. Para mim, aquele espaço que foi muito acolhedor, que eu agradeço muitíssimo aquelas 2 mulheres empreendedoras, né?
eu disse, não é só isso que eu quero e posso muito mais. Quando eu decidi fazer a pós-graduação, eu disse assim, caramba, eu quero trabalhar no melhor evento de Salvador. Só que eu não tinha nem ideia, gente, não fazia ideia, porque assim, a gente não tem ideia, às vezes, da proporção que existe no mundo lá fora. Hoje eu costumo brincar que existe vida além da Terra, né? Que é uma brincadeira muito séria. A gente, às vezes, pensa muito pequeno. Nosso Uma pensamento bolha, né? é A muito gente fica limitado, é muito uma limitado a uma bolha que a gente realmente. vive. Coincidentemente, eu conheci na pós-graduação uma pessoa que trabalhava no Camarote Salvador, Qual foi a pós? gestão e planejamento para eventos, né? E aí, eu não sei nem se existe ainda, foi na Olga, né? Isso foi em 2008, quando eu fiz essa pós. E aí, essa pessoa me convidou para trabalhar lá, né? Na época, eu entrei como prestadora de serviço, porque eu continuava na empresa que eu estava, saía do trabalho, ia lá para o camarote, né? Trabalhar até de madrugada e nos finais de semana, né? Porque eu não podia ainda pedir demissão da empresa, até mesmo porque elas estavam com um propósito de ampliação e eu tinha dado minha palavra. Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu sou ao extremo em relação à lealdade. Eu acho que quando você dá a palavra, essa palavra tem que ser cumprida. Eu também. Né? E Sigo assim, muito a risco. Qual é seu signo, Leila? eu sou ariana. Sou ariana, né? Eu acho... Eu sou taurina, venho na sequência, mas É. eu dou um valor, uma Sou lealdade totalmente assim. oposta a você. Sou A minha- aquariana. A minha palavra... Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Minha palavra é... Para! A minha palavra é muito importante para mim, né? Eu acho que não é só uma questão de ancestralidade, da educação que eu tive, mas algo que veio comigo mesma. Eu acho que tem que ser assim, que você precisa cumprir com o que você disse. Antigamente eu chegava a ser extremista, porque eu achava que tinha que cumprir a qualquer preço, a qualquer custo. Hoje eu entendo, claro, a maturidade vai trazendo algumas questões para a gente vai vendo que tem coisas que é possível ser negociada, mas que você precisa entregar o mínimo. Por isso que eu não pedi demissão na época para me tornar funcionária da empresa. E aí, de repente, eu me vi fazendo o maior camarote de Salvador, da Bahia, quiçá do Brasil. Né? E lá eu tive a oportunidade de conhecer um universo que ia muito além da minha realidade, inclusive, quanto ser humano. Né? Porque você, de repente, sai da periferia e está num mundo completamente diferente. É um público Perfil completamente diferente. Mas o bacana disso tudo é que hoje, inclusive, eu posso trabalhar com atendimento ao público, com qualidade de serviço, porque eu fui trabalho social nas ruas de Salvador, servindo sopa, café, até camarote AA. Então, eu conheço vários públicos. Eu passei vários públicos, por várias realidades. Gente, uma das coisas que eu percebi é que independe, você está servindo sopa na rua, fazendo camarote desse porte, tem que entregar o melhor. Exatamente. Todo o trabalho é feito por pessoas. Isso, para mim, Tá sempre, não dá você tá para lidando abrir com mão. o humano, né? Exatamente. Então, estar num projeto como esse, essa grandiosidade, foi um universo onde eu pude sistematizar e colocar em prática o que eu aprendi na minha formação acadêmica e sistematizar todo um processo. Onde eu aprendi a fazer contrato, acompanhar o processo de contratos. Tinha uma empresa que prestava esse serviço, mas eu precisava ler muitos contratos, revisar muitos contratos, porque cada fornecedor tem uma particularidade. Toda a parte de gestão de pessoas, eu precisava ter esse olhar, esse cuidado. Em Isso relação... você tá, eu estou te interrompendo só para a Sim, gente sim, não sim. perder a cronologia. Essa linha do tempo. Não, a cronologia é importante, entendeu? Um currículo desse a gente tem que ficar Não pode deixar ali na passar nada. cronologia.
E a gente sabe, por exemplo, que trabalhar com produção é uma estiva. Entendeu? Eu trabalho com produção audiovisual, lógico, não é um camarote Salvador. Entendeu? Mas a produção audiovisual e produção teatral. A produção é uma estiva, seja ela qual for, é uma estiva. Né? Disfarçada de glamour, sempre eu falo isso. Exatamente. Porque o produtor é aquele, né, que é o glamuroso e tal. Gente do céu, o produtor, para ele chegar no evento aqui arrumado, você saiu da sua casa, tomou seu banho, se arrumou todo e foi pro evento. O produtor tá lá, muito bonito para lhe receber, mas durante o dia, o couro Gente. comeu, ele já tá todo ali, ó. Né? Então é uma Por estiva dentro só mesmo, né? Deus sabe. Com certeza. É uma com estiva certeza. disfarçada de glamour, que eu falo. Né? Isso tem gente que não consegue nem voltar arrumado, que fica do jeito que tá, tá mesmo, né, gente? Gente, só um parêntese. Eu fiz Réveillon, né, por muitos anos e eu virei o ano várias vezes de bota, calça jeans, camisa UV, até mesmo porque lá em Alagoas Que a gente glamour, brinca hein, que é querida? um sol para cada pessoa, né? E eu só tomava banho depois da virada do ano, Aí. que as coisas já estavam rodando, e aí eu ia pro hotel tomar banho, e aí voltava, né, sorrindo, maquiada, isso quando dava tempo de fazer isso, né? Moída, mas sorrindo, Sorrindo. maquiada linda, né? Mas é isso, repare, é essa estiva mesmo, disfarçada desse glamour tal. Mas assim, a gente sabe que você, por exemplo, aí você pega qualquer evento, você tá ligado em tudo. Sim. Mas se você pega um camarote Salvador, que é uma coisa gigantesca, esse porte, né? Que a gente sabe. E aí você tem que estar ali ligado em tudo, em todos os detalhes. E é muita gente para você dar conta, e é muita coisa para você resolver. Né? E entre essas muitas coisas para você resolver, pode uma coisa dar errada, você tem que ter um plano B, plano C, plano Sim, D. sim. Então, como é que fica a sua saúde mental? Esse é um grande desafio. Porque é um mundo, né? de É um coisas. universo. A gente está trazendo aqui o camarote como uma referência, mas qualquer evento de grande porte é um desafio muito grande. Cheguei a coordenar diretamente mais de 100 pessoas, indiretamente mais de 2.000 pessoas. Não, Então, isso é um É surreal, troço. né? Porque Imagina. a profissão, eu tô vendo, porque você tá falando com muita paixão. Eu acho fascinante O olhinho quando. brilhando, É, né? não. com certeza, eu Gente, amo. quando a pessoa fala da profissão É, assim, muito com esse legal. olho brilhando, com essa paixão, eu acho Contagia a maravilhoso. gente. Porque eu sou assim, eu sou muito apaixonada. Então, assim, a gente sabe que produção é uma profissão gostosa, mas é muito estressante. Por isso que eu tô Exato. querendo saber com você essa coisa Sim, da sim. saúde mental. Cada cabeça é um mundo, né? Já existe essa frase, é uma máxima. E assim, você coordenar uma equipe grande é desafiador. Para isso, você precisa estar bem. É, é, eu acho, um dia desses, eu fiz uma postagem, eu dizia assim, eu sou uma mulher de fé. Só que eu carreguei esse estigma, até mesmo por ser uma mulher negra. Quem quem está hoje nesse lugar, né? Como pessoa negra, a gente sabe que a gente foi desafiado a carregar o mundo nas costas, né? Eu achava que eu precisava dar conta de tudo. Eu me cobrava muitíssimo. Eu precisava dar conta, eu precisava ser uma mãe excelente, uma boa dona de casa, uma boa filha, uma boa amiga, uma boa profissional, e achava que eu não podia fraquejar, eu não podia cair, né? Então, quando a gente fala que carrega o mundo nas costas, literalmente, essa dor do peso do mundo. Você começa assim, cobrar, daqui a pouco A você coisa tá vai vendo, tomando você uma se cobra. proporção sim. absurda, E não se absurda. permite errar, e quando erra, quer se Sim, condenar sim, por ter por errado, isso, né? apesar de ser uma pessoa que sempre acreditei, sempre tive uma vida espiritualista, recorrente, procurava ter esse contato comigo mesma, mas mesmo assim não era fácil você dar conta de tudo, né? Um dia desses eu vi uma garotinha numa propaganda fazendo o cálculo e dizia no final, mãe, seu dia tem mais de 24 horas? E era bem nessa É isso, pegada, né? é. A gente que tem filho, que é Sim. profissional, às vezes parece que isso, né? Que a nossa vida tem mais de 24 horas. E
eu mesmo em alguns momentos procurando fazer meditação, fazer caminhadas, fazer pilates, mas ainda não dava conta, até mesmo porque por conta do trabalho, às vezes deixava isso para o segundo. E aí, eu tive um problema seríssimo de coluna, né, onde eu fazia microfisioterapia, fazia RPG, fazia acupuntura, bloqueio, que é uma tortura. Não sei se vocês já ouviram falar em Eu bloqueio. não conheço, não. Agora, É, não. acupuntura, eu adoro acupuntura. Eu tomava adoro. anestesia no nervo para diminuir a dor da coluna, além do Nossa. opioide que eu tomava para dar conta. Essa né? anestesia era propofol? Não, não sei exatamente qual a composição, mas assim, era uma clínica da dor, né, que fazia essa aplicação. E ela, como a dor era muito intensa, dava no nervo para que ela fosse pior do que a Nossa. dor que eu sentia na coluna. Você vê que a coisa, isso tudo faz parte do processo da saúde mental. Exatamente. Sim, Por mais sim. que você tente ter esse olhar, até mesmo quando você tem um projeto muito grande, que além do camarote, em paralelo tinha uma ilha, a Ilha dos Aquários, que é lá em Porto Seguro, e logo em seguida entrou um outro projeto grande, que foi o Réveillon, lá em Alagoas. Então, a coisa era um peso Era muito grande. frenético. Chega um momento que você precisa também falar sobre a dor. Porque a empresa não vai saber que você está sentindo se você não falar. Mas aí você, "Poxa, mas eu dou conta. Ai, eu sou uma mulher de ferro. Posso fazer isso." E aí a coisa só vai somatizando, somatizando, até que eu, em plena pandemia, descobri que eu estava com pré-câncer. Ele é Nossa. classificado como pré-câncer porque ele estava muito na fase inicial, né? E só com o tempo você se dá conta que tudo isso é um reflexo. Tudo que você vai sentindo, né? Seu Somatizando, né? corpo vai somatizando, vai tendo cicatriz. Esse foi um baque, foi um susto muito grande. Quando eu descobri, estava lá. Câncer. Minha mãe tinha falecido anos atrás com câncer. Útero também? Ela é interessante que foi no endométrio, né, que é a região também do útero, mas é a parte externa do útero. Sim. E no meu caso foi a parte interna, eles não estão interligados, né? Aí eu comecei a pesquisar sobre isso, achava que eles tinham uma associação direta, eles não estão interligados, é diferente como útero e mama, eles estão, acho que é o mesmo genes, alguma coisa assim, mas no caso da minha mãe era diferente do que eu tive. Ela era um câncer no endométrio. Tem a ver com Exatamente. endometriose, não? Não. No caso dela, foi terrível, porque assim, quando ela se deu conta, ela já estava com metástase. Não foi possível fazer.